Hereditário, o luto, o trauma e o que aconteceu no final. Atenção, o que vamos narrar aqui contém spoilers de Hereditário. Prossiga com cuidado. Se um recém-conhecido resolve lhe consolar em um momento de luto, apresentando a você um ritual, repleto de palavras esquisitas em uma língua incompreensível, talvez a resposta mais óbvia seja obrigada, talvez mais tarde. Principalmente se ele for endowed, considerando seu histórico em The Handmaid's Tale. Este é um dos grandes ensinamentos de Hereditário, tido por muitos como o melhor filme de terror de 2018. Dirigido e roteirizado pelo estreante, em longas, Ari Aster, e do mesmo produtor do sucesso A Bruxa, Hereditário conta a perturbadora história de uma família de luto pela perda de sua matriarca Ellen, a mãe de Annie e avó de Peter e Charlie. Após o funeral, fenômenos estranhos começam a acontecer na casa habitada pela família, o que acaba culminando em novas desgraças e um mistério sobre a morte da matriarca. O filme é assustador e envolvente, tendo sido visivelmente inspirado por este último. Diferente de obras de terror que se apoiam no jump scare, filmes repletos de sustos, Hereditário foca na coesão e atmosfera de sua trama para atordoar o telespectador com um terror psicológico e algumas cenas explícitas de violência avassaladora. Apesar de um final em sua maioria conclusivo, o longa termina com alguns questionamentos em aberto que serão abordados a seguir. Afinal, o que aconteceu no final de Hereditário? No fim do longa, descobrimos por meio de um diálogo entre Joanne e Peter que sua avó era conhecida como Rainha Lei e fazia parte de uma seita satânica que tinha por objetivo procurar um novo corpo para ser o receptáculo do rei Paimon na Terra. De acordo com a demonologia, Paimon é um dos 8 reis do inferno e rei do oeste, em referência à posição de sua casa no submundo. No ocultismo, ele é responsável por ensinar todas as artes, ciências e conhecimentos secretos, podendo revelar todos os mistérios da Terra, além de trazer harmonia e dignidade a seus seguidores. O diretor de Hereditário disse em uma entrevista que optou por usar Paimon em sua narrativa em vez do próprio demônio, unicamente pelo fato de Satanás já ser uma carta batida em diversas obras. Acerto de Aster, que trouxe uma nova camada ao longa, tecendo a narrativa conforme as características específicas de sua entidade escolhida. Uma delas é o símbolo que representa o selo de Paimon. Ele é visto em diversos momentos ao longo do filme, aparecendo primeiro no colar usado por Annie, idêntico ao de sua mãe, que é sepultada com ele. Mas principalmente, ele aparece no poste que é responsável por decapitar Charlie, em uma reviravolta para a plateia, que pelo marketing do filme acreditava ser a menina a protagonista. A influência da escolha pela entidade Paimon também está presente na profissão de Annie. Paimon é um apreciador das artes e das ciências, o que é representado pelo trabalho de Annie, que constrói casas em miniatura para uma galeria de arte. O ímpeto pelas artes também é visto em Charlie, que usa de seus desenhos como forma de expressar. Paimon ainda é descrito como mestre da verdade, capaz de responder a qualquer pergunta feita a ele. Isso se reflete na personalidade de Annie, que acaba sendo duramente sincera em momentos como aquele em que diz a Peter que nunca quis ser mãe dele e que tentou o abortar diversas vezes. Outra peculiaridade de Paimon, que serve à narrativa de Hereditário, é o fato de que no longa esta entidade prefere possuir homens a mulheres. Essa informação valida o diálogo que Annie tem com Charlie no primeiro ato do filme. Nele, após Annie dizer à filha que ela era a neta favorita de Ellen, Charlie retruca, afirmando que sua avó preferiria que ela tivesse nascido homem. A preferência da matriarca se justifica porque, ao ter nascido mulher, Charlie serviria apenas de receptáculo provisório de Paimon. Oportunamente, ele seria transferido para o corpo de um homem, no caso, o de Peter.
Na primeira cena em que Annie vai ao grupo de apoio ao luto, ela fala sobre seu histórico familiar. Sua mãe tinha transtorno dissociativo de identidade. Seu pai morreu de inanição decorrente de uma depressão severa e seu irmão era esquizofrênico, tendo cometido suicídio ainda jovem e culpado Ellen pelas vozes que atormentavam sua mente. Suicídio do irmão de Annie é particularmente relevante para a trama do filme. Provavelmente, Ellen criou seu filho para entregar seu corpo a Paimon. No entanto, o rapaz interpretou o chamado da entidade como sinais de esquizofrenia. Não suportando mais viver desta forma, suicidou-se como forma de silenciar para sempre as vozes que escutava. Com a morte de seu único filho homem, Ellen precisou encontrar um novo receptáculo. E por que não usar seu genro, um corpo masculino, já adulto e disponível? Aqui, a dica está no título do filme. O estado de se conectar com Paimon é algo hereditário. Dessa forma, por não ser um parente consanguíneo descendente da linhagem de Ellen, Steve, Gabriel Byrne, não seria um receptáculo viável para receber Paimon. Dessa forma, a atenção de Ellen recai para seu neto. Entretanto, o mau relacionamento que tinha com sua filha inviabilizou que ela fizesse parte do crescimento de Peter. No grupo de apoio ao luto, Annie revela que se sentiu muito culpada de não ter envolvido sua mãe na vida de seu filho. Por esta razão, acabou entregando Charlie totalmente aos seus cuidados. Quando Annie diz, "Eu dei Charlie a ela", tal afirmação soa quase como uma oferenda, da mesma forma que Ellen ofertou a menina a Paimon. Em outro momento, Annie comenta, com Charlie que sequer podia amamentá-la, pois sua mãe queria zelar sozinha pela criança. Na verdade, Ellen estava apenas se certificando de que sua neta cresceria forte, já que estava possuída por Paimon. A própria escolha do nome Charlie, majoritariamente masculino, revela que a menina estava possuída por Paimon desde antes de seu nascimento, como já foi confirmado pelo diretor em uma entrevista ao Variety. Assim, nunca existiu uma Charlie, somente Paimon. Dessa forma, quando Joan promete a Annie que o ritual convocará Charlie, e em vez disso é invocado Paimon, tecnicamente, ela disse a verdade, já que Paimon e Charlie são um só. Conforme já mencionado, sempre foi parte do plano de Ellen e de seu clã transferir Paimon de Charlie para Peter, já que a entidade não poderia possuir o corpo de uma menina para sempre. Sendo assim, é possível que todos os acontecimentos da narrativa, inclusive a morte de Ellen, tenham sido em algum nível planejados ou previstos por ela, já que tudo caminharia para a conclusão da possessão de Peter. Mas e Annie? Teria tido ela alguma participação no plano de sua mãe? Acreditamos que em algum grau subconsciente é provável que sim. Sabemos que Annie tinha noção de que sua mãe era uma pessoa difícil, reservada, e que tinha amigos secretos com quem performava rituais estranhos, conforme exposto por ela no tributo fúnebre feito quando da morte de Ellen. Além do mais, quando Annie engravidou de Peter, ela revelou que não queria ter o filho e fez de tudo para abortá-lo. Entretanto, todas as suas tentativas de aborto deram errado, e Peter acabou nascendo. Será que Annie, de alguma forma, sabia do plano de sua mãe, e por isso não queria que o menino viesse ao mundo? Aliado a isso, temos o fato do sonambulismo de Annie e do episódio em que ela quase queimou seus filhos enquanto eles dormiam. Assustada, Annie despertou do sono após ter banhado seus filhos em querosene, enquanto segurava um fósforo aceso em sua mão, pronta para colocar fogo nas crianças. Seria uma outra tentativa do subconsciente de Annie de prevenir disseminação do mal que acometia sua família? Apesar desta teoria, o diretor Aster disse em entrevista ao portal Vulture que, na verdade, era o culto liderado por Ellen que estava por trás das ruínas da família e das atitudes de Annie o tempo todo. A plateia é levada a crer que pode ser culpa de Annie, mas é culpa do culto no qual Ann Dowd tem uma participação significativa.
Mas você deve sentir ao longo do filme que existem pessoas na periferia que ficam observando essa família e estão à espreita. O diretor disse também que era inevitável que o clã de Paimon obtivesse sucesso em sua empreitada, mesmo que Annie decidisse não invocar Charlie. Nós vemos no filme apenas uma das possibilidades do desenrolar da história. Em outras palavras, mesmo que ela, Annie, tivesse evitado a armadilha, seu destino iria alcançá-la de alguma outra forma. Certo, mas e o final? Em uma tentativa desesperada de frear o espírito maligno com quem estava se comunicando, Annie decide atear fogo em si própria, ao perceber que ela e o espírito estavam de alguma forma conectados. Só que justamente pela hereditariedade entre Paimon e sua família, a entidade acaba conseguindo possuir Annie, garantindo sua existência no plano terrestre e queimando Steve vivo. Quando Peter desperta com os gritos do pai, encontra seu corpo carbonizado e Annie possuída, iniciando uma luta por sua sobrevivência. Annie, Charlie, Paimon, corta a sua própria cabeça, e Peter, assustado com este ato e com os senhores pelados que sorriam para ele, se joga pela janela. Este momento de fraqueza de Peter era o que Charlie, por Paimon, estava esperando para finalizar. A transferência dos corpos. Peter então ressurge como o rei Paimon, vivendo o resto de seus dias como hospedeiro do demônio que assassinou toda a sua família. Um filme família, para levantar o espírito. Mas o final do longa não é nenhuma surpresa, já que a tragédia foi anunciada desde o início, pelo menos para aqueles que praticam o ocultismo. Pessoal, iremos dividir essa sinopse em 2 ou mais vídeos para poder entender o enredo desse filme. Confira a parte 2 dessa sinopse. Até lá e obrigado!